volta com Manhã da Piedade e agora eu quero reforçar sobre esse símbolo que aparece aí no seu canto direito da sua tela. Você vai pegar seu celular, apontar para ele e conhecer e ajudar diversos projetos da campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Eu faço parte, faça parte você também. E agora, gente, a gente está passando por tantas mudanças nessa pandemia, né? Tanto positiva quanto negativa. Falamos muito aqui no Manhã da Piedade sobre alimentação saudável, cuidados com o nosso corpo durante o isolamento, falar do sedentarismo, do consumo de doce, de chocolate, de embutidos. Eles aumentaram muito nesse tempo. E você sabia que a falta de uma alimentação adequada e de atividade física diminui a imunidade corporal? Pois é, gente, facilitando assim o contágio do Covid-19, além do surgimento de outras doenças, como diabetes e obesidade. Então, a gente precisa ficar atento com o nosso corpo. E quem vai conversar e explicar melhor todo esse assunto é a doutora Patrícia Fulgêncio. Ela é diretora da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, Regional Minas Gerais, e presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, Regional Minas Gerais. Bom dia, doutora Patrícia, seja bem-vinda ao Manhã da Piedade. Bom dia, Moninha, é um prazer estar aqui com vocês hoje para falar de um tema tão importante, né, que é o autocuidado durante essa pandemia. Acho que a gente tem que aproveitar esse tempo para cuidar melhor de nós mesmos e de quem a gente ama, né? É verdade, doutora Patrícia, a situação está difícil, né? Sim, tá muito. Tá difícil, mas a gente sempre pode. Eu costumo dizer que a gente não consegue mudar o que está acontecendo, mas a gente consegue mudar como que a gente reage ao que está acontecendo, né? Tem coisas que são muito tristes mesmo, a gente sente muito, mas a gente pode tentar reagir um pouco melhor, olhar o lado bom, né, de estar um pouco mais em casa, utilizar esse tempo que a gente está em casa para cuidar um pouquinho melhor da gente, ao invés de ficar só vendo notícia e pensando no pior. Né, entrar em oração, fazer mais exercício, fazer uma alimentação mais saudável para a gente, para os nossos filhos. Então, isso a gente consegue fazer durante a pandemia. O doutor já falou uma coisa interessante, ficar vendo notícia e comendo, né? Porque a gente mais fez essa pandemia foi ver notícia e comer. Eu acho que no início as pessoas acharam que ia durar muito pouco a pandemia. Eu falei que provavelmente seria uma coisa a longo prazo, já que se tratava de uma pandemia, né? Mas como as pessoas acharam que ia durar muito pouco, elas mudaram muito, elas entraram de férias. Né? Mesmo estando trabalhando. Então, as mães relaxaram em relação à alimentação em casa, horários de dormir. Então, a gente saiu muito da rotina. Só que esse tempo ele foi se prolongando, a gente achava que ia acabar em junho, aí aumenta, né? A gente foi aumentando mês a mês, e esses hábitos não saudáveis, eles foram incorporando no dia a dia de muitas pessoas. E aí acabou que houve uma mudança negativa de hábito, tanto de hábito de vida quanto de hábitos alimentares. É verdade. Então, vamos começar assim. Eu queria que a senhora explicasse melhor sobre essa diminuição da imunidade corporal que facilita o contágio do Covid e surgimento de outras doenças. Então, essa diminuição dessa imunidade tem a ver com a alimentação também. Tem a ver com alimentação. E aí a gente tem algumas preocupações. Tem um estudo que foi realizado recentemente pela UFMG que mostrou que 13% dos jovens não consumiam nenhum alimento saudável, fruta, verdura, consumiam muito pouco esse tipo de alimento. E 63% dos adultos jovens aumentaram o consumo de doces nessa pandemia. Né? Então, isso preocupa. Por quê? O consumo de açúcar, tem alguns estudos que mostram que ele enfraquece o sistema imunológico. Então, são alguns estudos que mostram que quando a gente ingere 75 gramas de açúcar simples, e aí não precisa ser só o doce, pode ser farinha branca, mas em maior quantidade. Só para a gente ter uma ideia de quantidade, quando você ingere um copo de refrigerante comum, você está ingerindo mais ou menos 45 gramas de açúcar. Né? Isso num copo seria o quê? 2 dedos de açúcar? Mais ou menos, menos. É muita coisa, né? Muita coisa. Então, quando você ingere muito açúcar de uma vez, nas próximas 5 horas, o seu sistema imunológico ele fica um pouco mais enfraquecido.
ele fica enfraquecido. E o que é o sistema imunológico? É a defesa do nosso organismo. Então, o sistema imunológico é como se fossem uns soldadinhos que impedem a entrada de vírus e bactérias, ou quando eles não conseguem impedir, impedem que a infecção ela se agrave, a replicação desse vírus e dessa bactéria dentro do nosso corpo. Então, quando você ingere muito açúcar, você vai estar enfraquecendo nas próximas 5 horas. Uma outra coisa que preocupa é que quando a gente come muita farinha branca e muito açúcar, a gente automaticamente vai estar reduzindo o consumo de fibras, de vegetais, de verduras cruas, de frutas que são muito saudáveis, de grãos integrais, porque os grãos integrais, eles são ricos em proteínas também. Então, de quebra, a gente vai estar reduzindo o consumo de alimentos que fortaleceriam o nosso sistema imunológico. Então, a gente tem 2 fatores aí para o enfraquecimento do sistema imunológico. Uma outra coisa que acontece também é que o excesso de açúcar, ele pode levar ao excesso de peso, e depois a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, porque o excesso de peso, ele é um fator de risco para o agravamento da infecção pelo SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid-19, né? Pois é. Falhou? Está me ouvindo, doutora? Sim, estou ouvindo. Pois é. Não só o aumento de peso e a quantidade, a ingestão de açúcar, não só facilitar o Covid, como a diabetes, né, doutora? Exatamente. Então, assim, em relação à obesidade e à Covid-19, quando a gente tem um excesso de peso, principalmente na região abdominal, que a gente chama de obesidade central, nosso corpo ele produz uma série de substâncias que são pró-inflamatórias. Então, é como se você estivesse criando uma inflamação interna. Entendeu? E essa inflamação interna, ela vai gerar tanto resistência à insulina, predispondo ao diabetes tipo 2, quanto esse estado inflamatório, quando você tem contato com o vírus, ele vai piorar o quadro inflamatório que é causado pela Covid-19, porque você já parte de um organismo que está, entre aspas, inflamado. Uhum. Além disso, as pessoas que têm excesso de peso, elas têm mais tendência a ter aqueles fenômenos tromboembólicos que a Covid pode dar, né? Na fase 2. Então, existem esses 2 fatores que podem levar a uma infecção mais grave. Então, essa pandemia, eu tenho falado muito com meus pacientes, é um tempo para a gente cuidar do peso. E a gente sabe que quando a gente reduz 7% do peso corporal, você já diminui muito esses fatores de risco, você diminui esse estado inflamado interno, né? Então, a gente já consegue muitos benefícios. Desinflamar, né? Emagrecer, exatamente. Emagrecer desinflama. E a gente não precisa querer emagrecer 20 quilos de uma vez. A gente pode começar com 7% do peso, tem que comemorar cada vitória. Mudar hábito não é uma coisa fácil, é uma coisa que a gente faz dia a dia e que vai ter recaída, porque a gente já está no automático, né? Com hábitos ruins. Mas é uma coisa que pode ser feita. Da mesma forma que a gente constrói um hábito ruim, a gente consegue construir, né, um hábito saudável. Claro, claro. Doutora Patrícia, a gente falou sobre essa imunidade que baixa quando a gente tem uma alimentação ruim. E a alimentação saudável que fortalece a nossa defesa corporal. Exatamente. Essa alimentação saudável, então, seria uma alimentação mais vegetariana, digamos assim? Não, uma alimentação rica em frutas e vegetais. Então, o consumo de 5 porções de frutas e ou legumes ou verduras por dia, isso já é recomendado e a gente sabe que isso ajuda na imunidade. A gente também tem que ingerir proteínas, por volta de 20% da alimentação. Ingerir proteínas nas principais refeições. Aonde eu encontro proteína? Eu encontro proteína na carne vermelha, carne branca. Eu encontro proteína no ovo. Encontro proteína no leite e nos derivados. Ah, mas e quem é vegano não vai ingerir proteínas? Sim, quem é vegano pode ingerir proteínas, porque a gente também tem proteínas no feijão, na lentilha, no grão de bico, no broto de feijão, então e no grão integral. O grão integral, ele também contém proteínas. Então, numa alimentação saudável, a gente tem que balancear, não é retirar o carboidrato, procurar utilizar tudo na forma integral, o mais natural possível. E ingerir as 5 porções de frutas e verduras por dia e proteína pelo menos em 2 refeições. Então, assim, você já tem uma alimentação melhor, né, e que melhora a imunidade. Entendi. E aí, assim, quais são as outras recomendações que a Sociedade Brasileira de Endocrinologia dá, além
de diminuir o açúcar e de essa alimentação mais saudável com essas 5 porções de frutas e verduras? Então a gente pode fazer outras coisas. Primeiro, a gente sabe que o estresse, ele contribui para baixar nosso sistema imunológico. E eu sei que é muito difícil. Aí as pessoas podem me perguntar, mas como que eu vou reduzir meu estresse? Eu não quero ficar estressada. Mas existem algumas coisas que contribuem, né, para reduzir estresse. Primeiro, a prática regular de atividades físicas. A prática regular de atividade física, ela não só é efetiva para reduzir o estresse, como também para melhorar o sistema imunológico. Então, quando eu pratico exercícios físicos de forma regular, eu estou melhorando a minha imunidade de 2 formas, porque eu estou reduzindo o estresse e eu estou melhorando a imunidade pelo efeito do exercício na imunidade, porque aumenta um hormônio que chama irisina e que melhora a imunidade. Então, como é que é essa prática regular? O ideal seria 150 minutos de exercícios aeróbicos por semana. O que é isso? 30 minutos por dia por 5 dias. Ou 45 minutos, 3 dias. E 2 vezes por semana fazer exercício de resistência. Isso está perfeito, vai ajudar no estresse e na imunidade. Outra coisa, higiene do sono. É importante a gente dormir bem, ter um sono de qualidade. Então, entrar em sono REM, né, no sono profundo. E para isso, o ideal é deitar todos os dias no mesmo horário e acordar mais ou menos no mesmo horário. Evitar excesso de tela à noite, que estimula, né, e acaba atrapalhando o sono. A própria atividade física também ajuda a melhorar o sono. Então, essas medidas são as mais importantes. E equilíbrio, né, doutora Patrícia? Exatamente. Gente. Utilizar bem esse tempo que a gente está tendo em casa. E tem várias formas de fazer isso. A gente consegue fazer pela internet, no YouTube, tem aulas de atividade física. Claro que a pessoa tem que avaliar com o médico se ela pode fazer ou não. Mas, né, dá para fazer exercício em casa. Inclusive, a gente dar uma fez. Volta no quarteirão, né? Começa caminhando. Isso, a gente fez uma live no Instagram da Sociedade Brasileira de Diabetes de Minas Gerais, e a educadora física deu até uma dica para quebrar esse sedentarismo. Para cada hora que você fica sentada na frente do computador trabalhando, caminhe pela sua casa 10 minutos. Ou em volta no quarteirão, porque aí você vai estar quebrando esse sedentarismo. E aí, né, melhora a ansiedade e diminui ganho de peso. Diminui o risco de ganho de peso, Patrícia. né? Doutora Patrícia, que eu tinha que ficar a manhã inteira conversando com a senhora, esse assunto é bom demais. É longo, exatamente. É longo, é profundo, é necessário trazer essas informações para as pessoas e coisas simples, às vezes, de mudança de hábito que a gente pode começar, né? É verdade. Doutora Patrícia, de tudo que a gente falou, tem alguma coisa importante que a senhora gostaria de deixar registrado? Eu acho que é o que eu falei no início, a gente aproveitar esse tempo para cuidar melhor de nós mesmos, de quem a gente ama. Né? A gente tem que tentar aproveitar esse tempo para cozinhar mais em casa, para fazer desse momento, né, de estar cozinhando um momento de reunião da família e procurar receitas mais saudáveis. Exercício físico é muito importante, então a gente criar esse hábito. No início as pessoas não vão ter vontade de fazer o exercício, mas é super importante e depois isso acontece. Então, principalmente isso, aproveite esse tempo para cuidar melhor de você, para cuidar melhor de quem você ama. Procure ver na televisão e nas mídias sociais coisas positivas também. A gente ficar só vendo coisas negativas, número de mortos, briga em política, isso é ruim. Então, eu costumo falar para os meus pacientes que do mesmo jeito que a gente faz a dieta, né, uma dieta alimentar, a gente precisa fazer uma dieta mental. Porque a saúde mental é extremamente importante para a saúde física. Está tudo muito interconectado. E a gente precisa cuidar da saúde mental. Né? Então, para quem tem fé, tá em contato com Deus, né? Eu acho que isso é importante, aproveitar esse tempo para entrar mais em oração. Tem várias formas de cuidar da nossa mente, e a gente tem que procurar fazer isso também. É verdade, tem várias formas de cuidar. E outro dia eu li uma frase assim: eu não malho para ter disposição, eu tenho disposição porque eu malho. Exatamente, isso é a maior verdade. Isso aí eu posso falar por experiência própria. Tem dia que a gente não está com vontade, mas aí você fala, gente, eu tenho muita coisa para fazer, eu preciso dessa energia. E você sai outra pessoa. Agora, é muito difícil você acordar 6 da manhã e falar, nossa, que vontade de pedalar 1 hora na bicicleta. Isso acontece, né, com a maioria das pessoas. É verdade. É difícil só depois que cria o hábito, isso talvez sim, né? Mas mais difícil. Aí você sente falta até do efeito do exercício, mas às vezes o iniciar ele é difícil, né? Quando a gente tem menos tempo. Mas é possível.
E a gente precisa, depois que você começa e sente o benefício, o bem-estar que acontece depois, isso vira um hábito e a gente sente falta. Muito bem. Doutora Patrícia, aquela pessoa que quiser te procurar, encontrar, marcar consulta, como que ela faz? Olha, tem o meu consultório, que é 3286-0869, tá? Esse é meu contato. Tem o meu e-mail também, que eu vou passar, chama drapatriciafulgêncio@gmail.com. Eu estou à disposição, inclusive, para tirar dúvidas, porque a gente teve um tempo curto, se especificou alguma dúvida, se os assessores querem esclarecer alguma coisa, eu vou estar à disposição. Tá, claro. No e-mail. E as lives estão salvas no Instagram da Sociedade Brasileira de Diabetes, isso? Sim, tem várias lives lá salvas. Inclusive, a gente vai fazer uma, não tem a ver muito com o tema de hoje, mas para portadores de diabetes, que é no dia 27, nós vamos ter uma live sobre contagem de carboidratos, que é uma forma de tratamento utilizada, né, acho que para todo mundo deveria ser utilizada, para todo portador de diabetes tipo 2, tipo 1, desculpem, e a gente vai fazer uma live justamente para esclarecer algumas coisas em relação à contagem de carboidratos. Ah, maravilha. A live dia 27, em qual Instagram? No Instagram da Sociedade Brasileira de Diabetes, SBDMG. SBD Diabetes MG, desculpa, gente. Mas aí, digitando lá, acha também. Acha sim, exatamente. Tá? Doutora Patrícia, muito obrigada pela sua presença aqui no Manhã da Piedade. Foi muito bom, ficaria a manhã toda com a senhora. E a gente marca, se Deus quiser, outras vezes para a gente conversar. Vamos marcar sim. Foi um prazer, viu, Moninha, estar aqui com vocês. Um abraço, gente. Muito obrigada. Outro abraço. Deus abençoe a senhora e o seu trabalho. Amém, viu? Amém. Tchau. Ah, gente, importante demais essa conversa. Agora eu vou para um rápido intervalo. No próximo bloco teremos a reflexão do Evangelho de hoje. Não saia daí.